Ô Carla, inclusive você falou o cenário mais benéfico para a taxa de juros lá nos Estados Unidos, né? Até o Marco estava comentando que um cenário de Bovespa revisado para cima teria que refletir uma taxa de juros aqui num tom mais expansionista, né? Menos contracionista. Você consegue projetar esse cenário diante, né, dessa questão que a gente está falando da economia americana? A gente pode ter, por conta de um dólar mais baixo, algum sinal em relação a isso? Ou esse ano é postura contracionista e não tem como fugir desse cenário? Esse ano é postura contracionista e não tem como fugir desse cenário, né? Mas o ponto aqui é qual é o nível dessa postura contracionista? Porque uma taxa de juros de 15%, 14,75% é bastante contracionista. Uma taxa de juros de 13% é contracionista, mas não é tão contracionista assim. E acho que em termos de bolsa a gente tem outros elementos, que são as commodities, né? A nossa bolsa ela é muito pautada pela exportação dessas commodities. E essa guerra tarifária entre China e Estados Unidos, se ela tira de um lado, ela dá de outro, né? Porque, embora haja uma queda no preço das commodities de modo geral, o Brasil é um concorrente direto dos Estados Unidos para exportar para a China alguns tipos dessas commodities, né? Então, nós temos grãos, principalmente milho, algodão, nós temos proteína animal também, que acabam se beneficiando, de certa forma, dessa tarifa que a China impõe aos Estados Unidos como retaliação, e aí o Brasil tem uma vazão maior desses produtos rumo à economia chinesa e acaba beneficiando essas empresas. Então a gente tem não é exatamente um equilíbrio, né, mas a gente tem essa característica heterogênea sobre as commodities, e em relação à economia doméstica, poxa, uma taxa de juros mais baixa nos Estados Unidos permite que o Brasil também consiga reduzir a sua taxa de juros aqui. Mas o foco do Banco Central hoje é a economia doméstica, né? E é o nível de atividade e a inflação corrente e as expectativas inflacionárias. Para a gente ter uma distensão da política monetária aqui, sair desse patamar altamente contracionista e migrar para um patamar contracionista, mas não no mesmo nível, nós teríamos que ver, primeiro ponto, um arrefecimento da inflação corrente. Segundo ponto, um desaquecimento das expectativas, um arrefecimento das expectativas inflacionárias para o ano de 2026. E terceiro ponto, dados relativos ao mercado de trabalho e ao nível de atividade que mostrem os efeitos da política monetária já reverberando nessa economia. O que nós temos hoje? Nós temos o primeiro desses elementos que já começa a mostrar alguns impactos, que é a concessão de crédito, né? Ao longo do primeiro trimestre de 2025, nós tivemos um arrefecimento na concessão de crédito, principalmente para a pessoa física, né? Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que o mercado de trabalho, embora se mostre bastante aquecido, ele já dá sinais de equilíbrio, né? Então, ele passa por uma consolidação dessa condição atual e não de um aprofundamento contínuo ainda desse aquecimento do mercado de trabalho. Então, alguns desses elementos já são verificados. Claro que a gente precisa de muito mais dados que corroborem esse cenário para o Banco Central conseguir fazer uma distensão da sua política monetária por aqui. E isso seria papo, assim, para o último trimestre de 2025 e não para a situação atual.